Recording. So, good morning, everyone. Então, agora eu estou fazendo essa transmissão do conteúdo gramatical que todos vocês precisam saber para poder fazer as atividades das páginas 13 to 17, páginas 13 a 17. Estou gravando essa transmissão e ela estará no YouTube para que vocês possam voltar nessas explicações gramaticais e no áudio que vai ter aqui, ok? Então vamos lá, share screen. Sharing the screen. Let's see. Livro do professor, livro do aluno. Muito bem. Opa, esse é o livro 6. Livro 6, volume 6 do aluno. Muito bem. Page number 13. Page number 13. Ixi, gente. Esse aqui é do segundo ano, só um minuto. Primeiro ano, volume 2. Page number 13, simple present, affirmative form, ok? Então, gente, esse é um conteúdo que muitos de vocês já sabem. Ou seja, como fazer frases no simple present na forma afirmativa. Aqui nós temos vários exemplos. Por exemplo, Cassie and Joe play volleyball on weekends. Joe plays table tennis on Mondays. Ok? Então, olha só. Joe plays table tennis on Mondays. Por que tem o S no final, gente? Porque Joe seria he. E com he, shall, it, a gente precisa de S no final. Cassie and Joe, ou seja, they play volleyball. Quando é they, ou seja, eles ou elas, não precisa do S. Tá? Então, eu vou abrir aqui com vocês o PowerPoint para a gente fazer alguns exemplos de frase. Ok? So, for example, I run 3 times a week. Okay? I run 3 times a week. Okay? Let's see. Enzo. No. You have classes every day. Okay? You have classes every day. Enzo, which is he, plays basketball horribly. Ok? Brincadeira, Enzo. Peraí, vocês estão acompanhando aqui a minha lousa? Eu acho que eu não compartilhei com vocês, né? Não compartilhei com vocês. Só um minuto, gente. Vou compartilhar aqui. Ah, tá. Agora sim, estou compartilhando. Então, I run 3 times a week. You have classes every day. Enzo plays basketball. Ok? Vamos lá. Luísa likes to watch Netflix. Ok? Luísa is she. Ok? Ok? Genaro, it, que é um cachorro. Genaro enjoys sunbathing. Ok? O Genaro adora um solzinho, sunbathing. Ele, nesse momento, está ali na sala tomando um solzinho. Genaro enjoys sunbathing. Ok? We
love English, don't we? Okay. And let's see. Vou ver quem de vocês aqui eu posso usar como exemplo. Eduardo Paixão. And João Gabriel. Love using the computer. Okay? Então, gente, cadê os verbos? Cadê os verbos aqui em cada uma dessas frases? Number one, I run. Number two, you have. Opa! O que deu aqui? Tudo bem. Enzo plays. Epa! Plays. Luísa likes. Genaro enjoys. Eita! Enjoys. We love. Eduardo Paixão and João Gabriel, which is they, love using the computer. Okay. Então, gente, olha só. Com he, ou it, nós colocamos o S no fim do verbo. Com os outros, não. É uma explicação gramatical clássica, básica, que vocês já devem ter tido em outros momentos. Legal? Então, tá. Deixa eu voltar e compartilhar com vocês agora o positivo on. Então, gente, com esse conhecimento, vocês vão fazer os exercícios A, B e C da 1 e vão completar a regra colocada aqui do Simple Present no número 2, prestando atenção a essas exceções. Gente, olha só, most verbs take an S. A maioria dos verbos levam um S. Quando o verbo termina em Y e antes do Y vem uma consoante, por exemplo, cry, eu vou trocar o Y e colocar IES. Try, tries, study, studies. Se os verbos terminam em SS, X, CH, SH, Z ou O, aí vai vir um E também. Né? Por exemplo, box, né? No caso de caixa, encaixotar, né? Boxes, ok? Watch, watches, go, goes, tá? Então, essas são as exceções. E aqui, based on the third rule, singular spelling rules, complete the following table. Então, baseado nessa regra, gente, baseado nessa regra que a gente acabou de discutir, vocês vão completar essa tabela com o para a terceira pessoa, ou seja, colocando o S ao final, ok? E aqui tem um áudio que eu vou colocar para vocês checarem a pronúncia e as respostas dessa atividade, da número 3. Eu vou colocar agora, ok? Deixa eu só ver aqui. Share computer sound. Livro do professor. Track 9. Okay. Okay, listen and check. Track 9. Whistle, whistles. Do, does. Fix, fixes. Kick, kicks. Hit, hits. Win, wins. Trash,
trashes, miss, misses, commit, commits, apply, applies. Ok? Então, gente, agora vocês checaram a pronúncia, mas lembrem-se que quando vocês vão colocar o S no final, vocês precisam seguir aquela regra aqui, tá? Essa regra que está na página 13, ok? Então, gente, essa seção do Simple Present Affirmative Form está explicada. Vamos seguir para a próxima seção de Frequency Adverbs, ok? Então, advérbios de frequência, ok? Gente, olha só. Frequency Adverbs describe when and how something happens. Então, os advérbios de frequência descrevem quando e como, ou melhor, quando e com que frequência algo acontece. Tá? They are usually used in the simple present. Some examples of frequency adverbs are. Então, olha só, gente, exemplos de advérbios de frequência. Never, rarely, hardly ever, sometimes, often, frequently, usually, and always. Reparem que esses advérbios estão numa escala de frequência. Never, ok, is nunca. Always is 100%, always, sempre, ok? Sometimes é às vezes, 50%. Often, frequentemente, frequently. Usually, normalmente, usualmente. Rarely, raramente, ok? Tem outras formas de usar frequency adverbs. Olha só, adverbial phrases of frequency are made up of more than one word, and they also describe the frequency with which something happens. Some examples of adverbial phrases of frequency are. Então, olha só, gente, tem expressões que formam advérbios de frequência também. Por exemplo, every day, todo dia. Twice a week, 2 vezes por semana. Once a month. Now and then, de vez em quando. All the time, todo o tempo. From time to time, de tempos em tempos. Ok? Vai ter uma diferença na frase de onde eu coloco esses advérbios que não são expressões e os advérbios que são expressões. A gente vai trabalhar em seguida. Olha só. Regarding the position of adverbs in a sentence, one-word adverbs are commonly placed after the verb to be and before other verbs. Então, olha só, gente. Quanto à posição desses advérbios, vamos analisar essa frase aqui. Julia is never late for volleyball practice. Olha só, never é um advérbio de uma palavra só, one word, ok? E ele está vindo depois do verbo to be. Julia is never late. Reparem que não é Julia never is late, ok? Importante vocês separarem nisso. O advérbio está vindo depois do verbo to be, tá? E é um advérbio de uma palavra só, ok? Já olha só, o segundo exemplo. Marcus always warms up before playing soccer. Então, olha só, o always também é one word adverb. É um advérbio de uma palavra só. E ele está vindo antes do verbo. Por quê? Porque o verbo não é o verbo to be. O verbo warm up é aquecer. Então, o Marcos sempre se aquece antes de jogar bola. Ok? Então, reparem que o advérbio vai vir antes do verbo se ele é um verbo comum e depois do verbo se ele é o verbo to be. Tá? Olha só. The adverbs sometimes, né? E daí tem outros advérbios que fogem a essa regra. Olha só. The adverbs sometimes, occasionally, often, frequently, and usually may appear at the beginning or even at the end of the sentences. Então, esses advérbios aqui, eles podem aparecer no começo ou no final das frases. Ok? Sometimes, occasionally, often, frequently, and usually. Então, olha só, pode ser sometimes I watch sports on TV. Às vezes eu assisto esportes na TV. Ok?
Agora, adverbial phrases, então essas expressões adverbiais are placed either at the beginning or the end of the sentence. Study the following examples. Então, essas expressões aqui, gente, elas vão vir ou no começo da frase ou no final da frase. Por exemplo, we go swimming from time to time. Ok? Nós nadamos de tempos em tempos. Tá? Então, eu vou agora compartilhar o PowerPoint aqui para pegar alguns outros exemplos. Ok? Para a gente trabalhar alguns outros exemplos. Então, frequency, adverbs and expressions. Ok? Então, por exemplo, always. I am always late to class. Ok? Então, olha só, gente. I am always late to class. Ou seja, eu estou sempre atrasado para a aula. Certo? Olha só, o always está vindo depois do verbo to be. Ok? Aqui é o verbo to be, então está vindo depois do verbo da frase. Never, que é o mesmo caso de always, né? É one word adverb. Never também, one word adverb. Okay? I never eat. Eat shrimp because I am allergic. Né? Olha só, I never eat shrimp. Eu nunca como camarão. Por quê? Porque eu sou alérgico. Né? Então aqui o never está vindo antes do verbo. Por quê? Porque o verbo não é o verbo to be, é o verbo eat. Ok? Muito bem. Agora, o sometimes. Often. Frequently. E tem mais um ali que eu preciso lembrar qual é. And usually. Esses sim podem vir no começo ou no final da frase. Beginning or end of the sentence. Ok? Então, por exemplo, sometimes I eat cheese. Sometimes I eat cheese. Pode ser também, sometimes I eat cheese sometimes. E pode ser também, I sometimes eat cheese. I sometimes eat cheese. Ok? Então, reparem que o verbo está aqui, mas como é... Eita. Como o advérbio é sometimes, ele está nessa lista aqui, ele pode ir em qualquer posição. Tá? Não é o caso do always nem do never, que tem que vir necessariamente nessa regra. Agora, se é uma expressão, por exemplo, every now and then. Every now and then is an expression, é uma expressão, certo? Se ele é uma expressão, ele tem que vir no começo ou no fim da frase, sempre. Ok? Olha só. Every now and then. Every now and then. É uma expressão para dizer de vez em quando. Every now and then, de vez em quando. I
go surfing. Ok? Every now and then I go surfing. Ok? Olha só, eu poderia escrever isso da seguinte maneira. I go surfing every now and then. Ok? Então, gente, quando é uma expressão, quando o advérbio é uma expressão, ele vai vir no começo ou no fim da frase. Esses casos aqui, sometimes, often, frequently, usually, eles podem ir basicamente em qualquer posição, no começo da frase, no final da frase ou antes do verbo principal, ok? Se o verbo, no caso, for diferente do verbo to be. Se o verbo for to be, aí vai ser depois do verbo to be. Tá? Então, são várias regrinhas. Ixi, gente, eu não estava compartilhando. Eu não estava compartilhando com vocês aqui o PowerPoint, né? Agora eu tô. Gente, olha só. Agora o PowerPoint aqui tá na lousa para vocês, tá? Desculpa que eu esqueci de compartilhar, mas agora isso vai estar em vídeo também, se vocês quiserem voltar, tá? Então, olha só. Aqui estão os exemplos. Deixa eu ver se eu consigo deixar maior aqui para vocês. Olha só. Então, aqui estão os exemplos que eu estava falando para vocês. Eu pensei que estava aparecendo na tela, mas não estava, né? Que pena. Mas, enfim, vamos lá. Tá? Então, pensando nisso, tendo essa regra em conta, vocês agora vão fazer os próximos exercícios. Tá? Número 4, number 4. Write play, go or do for the following sports. Vocês lembram que para esportes vocês podem usar 3 verbos: play, go or do. E vocês têm na página vocês têm na página 6. Na página 6, vocês têm a regra de quando usar play, go and do. Então, vocês têm que voltar aqui na página 6 para decidir quais verbos vocês vão usar com esses esportes. Tá? E no número 5, complete the following sentences with the correct simple present form of the verb in parentheses. Então, aqui vocês têm que completar as frases com o verbo correto, conjugado corretamente. Se for he, she ou it, vai vir o S no final, certo? Por exemplo, Neymar plays soccer, com S no final do play, ok? Número 6. Rewrite the following sentences using the frequency adverbs in parentheses. Então, aqui vocês vão reescrever as frases colocando os advérbios de frequência no lugar correto, considerando aquelas regras que eu acabei de trabalhar com vocês. Tá? Número 7, number 7. Answer the questions below using frequency adverbs. Then talk to a classmate about your answers. Aqui vocês têm perguntas. E vocês têm que responder utilizando um advérbio de frequência. Olha só. How often do you have physical education classes? How often significa com que frequência. Então, com que frequência você tem aulas de educação física? Né? Então, se você tem uma vez por semana, I have physical education classes once a week. Reparem que once a week é uma expressão de frequência, né? Frequency expression. Então, ela tem que vir no final ou no começo da frase. Eu poderia responder também. Once a week, I have physical education classes. E aí vocês vão fazer as próximas. Tá? Aqui no exercício número 8, listen to Lauren talking about her weekly schedule. Então, a Lauren, essa guria aqui, ela vai falar sobre a agenda semanal dela, ok? Ok. As you listen, fill in the table with her activities. Ok? Então, você vai ouvir a Lauren falando sobre a agenda, sobre os compromissos semanais dela, tá? E você vai ouvir e vai completar o que ela faz em cada um desses dias. Ok? Em cada um desses dias, em cada um desses horários. Tá? Então, eu vou tocar o áudio aqui para vocês
Vocês vão ouvir, vão fazer esse exercício agora. Depois, se vocês quiserem voltar no áudio, essa aula vai estar no YouTube, ok? Vou compartilhar com vocês aqui mais uma vez, só um minuto. Track number 9. Vou só achar o áudio aqui para vocês, gente. Unit 3, sports verbs, unusual sports. Okay, here we go. Track 10. I can usually sleep in every morning because I go to school in the afternoon. So, on weekday mornings, I usually watch TV and do my homework. On Monday, Tuesday, and Wednesday mornings, I do ballet. I leave school at 5 p.m. I usually go home then, but on Tuesday and Thursday evenings, I have volleyball practice. On Saturday mornings, I go to the park. On Sundays, I watch movies in the morning and I hang out with my friends in the afternoon. All right. Então, gente, vocês devem ter ouvido. Quem quiser ouvir mais uma vez, vai voltar lá para o YouTube quando estiver no YouTube, ok? E agora eu vou explicar o exercício número 9. Vocês vão poder fazer esse exercício depois dessa transmissão também. Olha só. Look at Elliot's weekly schedule and write a paragraph about his routine. Então, da mesma maneira que vocês completaram o schedule, né, a agenda semanal dela, a organização semanal da Lauren, vocês têm aqui a organização semanal do nosso querido Elliot, ok? Vocês vão escrever um parágrafo sobre a rotina dele, falando o que ele faz em cada dia ou com que frequência ele faz tais coisas, ok? Busquem usar o vocabulário que vocês aprenderam de frequência, ok? E na próxima página, aí vocês vão completar a organização semanal, né, a rotina semanal de vocês e escrever um parágrafo como o que vocês escreveram para o Elliot, só que a respeito de vocês. Ok, gente? Então, gente, está explicado o que vocês têm que fazer. Eu vou abrir uma atividade no Positivo On para vocês compartilharem pelo menos uma dessas tarefas lá no Positivo On, tá legal? Então tá explicado, gente. Thank you very much for the attention. Essa aula vai estar no YouTube em cerca de 10 minutos. Quem quiser voltar, porque caso tenha tido alguma dúvida, pode ir lá ver, tá? A gravação aqui do Zoom, eu acredito que não vai ter sido impactada por esse problema de internet que eu acabei de ter. Ok, Enzo? Então você pode voltar lá na gravação do Zoom se tiver tido algum problema, tá? Thank you very much for the attention. Goodbye.